Bom, o sermão da ordenação, ele tem como base o documento 140, que se chama a Ordenação dos Doze. Esse sermão, ele é chamado Sermão da Montanha, e não é o Evangelho de Jesus. Ele contém muitos ensinamentos úteis, mas foi feito como instrução da ordenação de Jesus aos 12 apóstolos. Foi a missão pessoal do mestre para aqueles que iriam pregar o evangelho e que aspiram a representá-lo no mundo dos homens, do mesmo modo que ele, tão eloquente e perfeitamente, representava o seu Pai. O discurso de Jesus para a ordenação dos 12 constitui uma filosofia da mestria da vida. Jesus recomendou aos seus seguidores exercerem a fé experiencial. Ele exortou-os a não dependerem de meros consentimentos intelectuais, nem de uma credulidade ordinária, nem da autoridade estabelecida. A fé e o amor nessas beatitudes fortalecem o caráter moral e criam a felicidade. O medo e a raiva enfraquecem o caráter e destroem a felicidade. Como instrução preliminar para os 12 apóstolos, pouco antes do meio-dia, no dia 12 de janeiro do ano 27 depois de Cristo, Jesus reuniu os apóstolos para a ordenação deles, como pregadores públicos do Evangelho do Reino. Antes do serviço na ordenação formal, Jesus falou a todos os 12, assentados em volta dele: Meus irmãos, chegou a hora do reino. Estais aqui comigo, isolados, porque eu vou vos apresentar ao Pai como embaixadores do reino. E agora eu tenho algo mais a dizer-vos a respeito deste reino. O novo reino que meu Pai está para estabelecer nos corações dos seus filhos terrenos é um domínio perene. Esse governo do meu Pai nos corações dos que desejarem fazer a sua divina vontade não terá fim. O poder deste reino não consistirá das forças do exército, nem do poder de riqueza, mas sim da glória do Espírito Divino, que virá para ensinar as mentes e governar os corações dos cidadãos renascidos no reino celeste, os filhos de Deus. Essa, a fraternidade do amor, na qual reina a retidão e cujo grito de batalha será paz na terra e boa vontade a todos os homens. Esse reino que estais a ponto de proclamar é o desejo dos homens bons de todas as idades, a esperança de toda a terra e o cumprimento de todas as promessas sábias de todos os profetas. Para vós, filhos meus, e para todos os outros que vos seguirão neste reino, há um teste severo. Apenas a fé vos fará passar pelos seus portais. Mas deveis produzir os frutos do Espírito do meu Pai, se quiserdes continuar a ascender na vida progressiva da Irmandade Divina. Em verdade vos digo, nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas antes aqueles que cumprem a vontade do meu Pai que está no céu. A vossa mensagem para o mundo será: buscai primeiro o reino de Deus e sua retidão. E ao chegardes a tanto, todas as outras coisas essenciais para a sobrevivência eterna vos serão asseguradas, por acréscimo. E agora eu deixo claro para vós, o reino do meu Pai não virá com aparência exterior de poder, nem com uma demonstração pouco inusitada. E, pois, não deveis sair para proclamar o reino dizendo, ele é aqui ou ele é lá? Pois tal reino que pregais é Deus dentro de vós. Aquele que quiser ser grande no reino do meu Pai, deve tornar-se um ministro para todos. E aquele que quiser ser o primeiro no vosso meio, que se torne o servidor dos irmãos. E quando fordes recebidos realmente como cidadãos no reino celeste, não mais sereis servos,
Sereis filhos do Deus vivo. E assim progredirá esse reino no mundo, até quebrar todas as barreiras e levar os homens todos a conhecerem meu Pai, a acreditarem na verdade salvadora que eu vim declarar. E agora mesmo o reino está ao alcance das mãos, e alguns de vós não morrereis sem terdes visto o reino de Deus surgir em grande poder. E o que os vossos olhos agora contemplam, esse pequeno começo de 12 homens comuns, multiplicar-se-á e crescerá, até que finalmente toda a terra seja preenchida de louvor ao meu Pai. E não será assim, tanto pelas palavras que disserdes, quanto pelas vidas que viverdes, que os homens saberão que vós tereis estado comigo e que tereis aprendido sobre as realidades do reino. E, se bem que eu não queira depositar cargas pesadas nas vossas mentes, eu deverei colocar sobre as vossas almas a responsabilidade solene de me representarem para o mundo, quando em breve eu vos deixar do mesmo modo como eu agora represento meu Pai, nesta vida que estou vivendo na carne. E quando terminou de falar, ele levantou-se. E aí foi para o sermão da ordenação. Então Jesus tomou a palavra e disse: agora, portanto, que sois embaixadores do reino do meu Pai, vos convertestes numa classe de homens distinta e separada de todos os outros homens na terra. Não sois apenas homens entre homens, mas sois como cidadãos esclarecidos de outra terra celeste, entre as criaturas ignorantes deste mundo escuro. Não basta viverdes como se estiveres diante deste momento, mas doravante devei viver como aqueles que provaram das glórias de uma vida melhor e que foram enviados de volta para a terra como embaixadores do soberano daquele mundo novo melhor. Do instrutor é esperado mais do que o aluno, do dono é exigido mais que do servo. Dos cidadãos do reino celeste é exigido mais do que dos cidadãos do governo terrestre. Algumas coisas que eu vos direi podem parecer difíceis, mas vós escolhestes representar-me no mundo, como eu agora represento o Pai, como agentes meus na terra. Sereis obrigados a comportar-vos segundo os ensinamentos e práticas que refletem meus ideais da vida mortal, para os mundos do espaço, e aos quais eu dou o exemplo da minha vida terrestre, revelando ao Pai que estás no céu. Assim vos envio ao mundo para proclamardes a liberdade a todos que estiverem no cativeiro espiritual, para júbilo dos prisioneiros do medo e para curardes os doentes de acordo com a vontade do meu Pai nos céus. Quando virdes os meus filhos em angústias, falai a eles encorajando-os. Esse sermão memorável teve o seu começo com uma nota sobre a felicidade. Felizes sejam os pobres de espírito, os humildes, pois deles são os tesouros do reino do céu. Para uma criança, a felicidade é a satisfação de um desejo de prazer imediato. O adulto está disposto a semear os grãos da renúncia, com o fito de ter colheitas subsequentes de maior felicidade. Na época de Jesus e desde então, a felicidade tem sido muito frequentemente associada à ideia da posse e riquezas. Na história do fariseu e do publicano orando no templo, um sentia-se rico em espírito, o egotista, e o outro sentia-se pobre em espírito, o humilde. Um era autossuficiente, o outro era capaz de aprender e de buscar a verdade. O pobre em espírito busca as metas da riqueza espiritual, busca Deus. E os que buscam a verdade não têm de esperar por recompensas em um mundo distante. Eles são recompensados agora. Eles encontram o reino do céu dentro dos seus próprios corações e experimentam uma felicidade agora. Felizes sejam aqueles que têm fome e sede de retidão, pois serão saciados. Apenas aqueles que se sentem pobres em espírito irão ter fome e sede de retidão. Apenas os humildes buscam a força divina e almejam o poder espiritual. No entanto,
É muito perigoso praticar conscientemente o jejum espiritual com o fito de melhorar o próprio apetite pelos dons espirituais. O jejum físico torna-se perigoso depois de 4 ou 5 dias. Faz com que nos tornemos aptos a perder todo o desejo de alimento. O jejum prolongado, seja físico ou espiritual, tende a destruir a fome. Quanto à retidão na experiência, é um prazer, não um dever. A retidão de Jesus é um amor dinâmico, o afeto paterno junto com o fraterno. Não é o tipo de retidão negativa, o tipo não faça de retidão. Como é que alguém poderia almejar uma coisa negativa, uma coisa do não fazer? Não é tão fácil ensinar a mente de uma criança essas 2 primeiras beatitudes, mas a mente amadurecida deveria captar o significado delas. Terceira, felizes sejam os mansos, pois herdarão a terra. A mansidão genuína não tem nenhuma relação com medo. É mais a atitude de um homem cooperando com Deus. A vossa vontade será feita. Abrange a paciência e a tolerância, e é motivada pela fé inabalável em um universo amistoso e cumpridor da lei. Ela mantém o controle de todas as tentações de rebeldia contra o guiamento divino. Jesus foi o homem manso ideal de Urântia, e ele herdou um vasto universo. 4. Felizes sejam os puros de coração, pois verão Deus. A pureza espiritual não é uma qualidade negativa, a não ser ao negar a suspeita e a vingança. Ao discutir sobre a pureza, Jesus não teve a intenção de tratar exclusivamente das atitudes sexuais humanas. Ele referia-se mais àquela fé que o homem deveria ter no seu semelhante, aquela fé que um pai tem no seu filho e que o capacita a amar os seus semelhantes como um pai os amaria. O amor do pai não necessita mimar e não fecha os olhos para o mal, mas é sempre o oposto do cinismo. O amor paterno tem sempre um único propósito e sempre busca o melhor no homem, que é a atitude de um verdadeiro progenitor. Ver Deus por meio da fé significa adquirir o verdadeiro discernimento espiritual. E o discernimento espiritual intensifica o guiamento do ajustador. E tudo isso, no fim, aumenta a consciência de Deus. E quando vós conhecerdes o Pai, vós estareis confirmados na certeza da filiação divina, e podereis amar cada vez mais a cada um dos vossos irmãos na carne, não apenas como um irmão, com o amor fraterno, mas também como um pai, com o afeto paterno. Essa exortação é fácil de transmitir até mesmo a uma criança. As crianças são naturalmente confiantes, e os pais deveriam procurar fazer com que elas não perdessem essa fé simples. Ao lidardes com as crianças, evitai qualquer modo de enganá-las e abstentes de sugerir suspeitas. Sabiamente ajudai-as a selecionar os seus heróis e a escolher o trabalho da vida delas. E então Jesus continuou a instruir os seus discípulos na realização do propósito principal de toda a luta humana, a perfeição, a própria realização divina. E ele sempre lhes lembrava: sede perfeitos como vosso Pai nos céus é perfeito. Ele não exortava os 12 a amar os seus semelhantes como ele amava a si próprio. Isso teria sido uma realização condigna, teria indicado a realização do amor fraterno. Jesus aconselhava os seus apóstolos a amar os homens como ele os havia amado, com amor paterno, tanto quanto com amor fraterno. Felizes sejam aqueles que planteiam, pois serão confortados. Felizes sejam os que choram, pois receberão o espírito do júbilo. Nem o chamado senso comum, nem a melhor das lógicas nunca sugeririam que a felicidade poderia derivar-se da aflição. Jesus, porém, não se referia ao lamento externo nem ostensivo. Ele aludia a uma atitude emocional de ternura de coração. É um grande erro ensinar aos meninos e aos rapazes
que não é masculino demonstrar ternura ou, por qualquer outro meio, evidenciar sentimentos emocionais ou sofrimento físico. A compaixão é um atributo tão condigno para o homem quanto é para a mulher. Não é necessário aparentar dureza para ser masculino. Essa é a forma errada de criar homens corajosos. Os grandes homens do mundo não tiveram medo de lamentar. Moisés, o lamentador, foi um grande homem, mais do que Sansão e mais do que Golias. Moisés foi um líder magnífico, mas ele era um homem também de mansidão. Ser sensível e suscetível às necessidades humanas gera uma felicidade genuína e duradoura. E, ao mesmo tempo, essas atitudes gentis protegem a alma das influências destrutivas da raiva, do ódio e da suspeita. Felizes sejam os misericordiosos, pois receberão a misericórdia. Misericórdia aqui tem a conotação de altura, da profundidade e da largura, da mais verdadeira amizade, o amor da bondade. A misericórdia, algumas vezes, pode ser passiva, mas aqui ela é ativa e dinâmica, a paternalidade suprema. Um pai cheio de amor, pouca dificuldade tem de perdoar o seu filho, e de perdoá-lo até muitas vezes. E para com um filho não mimado, o impulso de aliviar o sofrimento é natural. Os filhos são normalmente bons e compassíveis quando já têm idade suficiente para avaliar as condições reais. Felizes sejam os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Os ouvintes de Jesus tinham uma sede ardente de libertação militar e não de pacificadores. Curioso, aqui vale um comentário que é o que todos nós queremos nesse mundo, né? A liberação militar. A paz de Jesus, contudo, não é da espécie pacífica e negativa. Em face das provocações e das perseguições, ele disse: a minha paz eu as deixo convosco. Que o vosso coração não seja perturbado e que não padeça de temores. Esta é a paz que evita conflitos danosos. A paz pessoal integra a personalidade. A paz social afasta o medo, a cobiça e a raiva. A paz política impede os antagonismos raciais, as suspeitas nacionais e a guerra. Buscar a paz é a cura para a desconfiança e a suspeita. Felizes os que forem perseguidos em nome da retidão, pois deles é o reino dos céus. Sede felizes quando os homens vos insultarem e vos perseguirem, e contra vós lançarem falsamente todas as formas de mal. Rejubilai-vos em plena alegria, pois grande é a vossa recompensa no céu. E assim, frequentemente, a perseguição vem depois da paz. E os jovens e os adultos corajosos nunca fogem da dificuldade ou do perigo. Nenhum amor é maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E um amor paterno pode livremente fazer todas essas coisas, coisas que o amor fraterno dificilmente consegue abranger. E o progresso tem sido sempre a colheita final da perseguição. As crianças sempre respondem ao desafio da coragem. A juventude está sempre disposta a ousar, e toda criança deveria aprender cedo a sacrificar-se. O próximo item que Jesus comenta, e que complementa tudo isso que nós lemos aqui do Sermão da Montanha, é: vós sois o sal da terra. Eu vos envio ao mundo para que me representeis e sejais embaixadores do reino do meu Pai. E quando saídes para proclamar as boas novas, confiai no Pai de quem sois mensageiros. Estais dispostos a sofrer as injustiças mais do que fazer cumprir a lei entre vós. Na bondade e na misericórdia, ministrai a todos que estão na infelicidade e na necessidade. Vós sois o sal da terra, sal que tem sabor de salvação. E se esse sal perder o seu sabor, com que se salgará? Não mais será bom para nada, a não ser para se jogar fora e ser pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade plantada numa colina não pode esconder-se. Nem os homens acendem uma vela e a colocam escondida.
mas em um candeeiro, e ele dá a luz a todos os que estão na casa. Que a vossa luz brilhe assim diante dos homens, e que eles possam ver as vossas boas obras, e para que sejam levados a glorificar o vosso Pai que está no céu. Ainda que a luz dissipe as trevas, ela pode também cegar, a ponto de confundir e frustrar. Somos exortados a fazer a nossa luz brilhar de um modo tal que os nossos semelhantes sejam guiados a novos e bons caminhos de vida elevada. A vossa luz deveria brilhar assim, não para atrair atenção para nós próprios. Até mesmo a vossa atividade de vocação pode ser utilizada como um refletor eficaz para a disseminação dessa luz da vida. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, abençoai aqueles que vos amaldiçoem e orai por aqueles que se servem de vós com desprezo. E tratai aos homens do mesmo modo que acreditais que eu os trataria. O vosso Pai no céu faz o sol brilhar sobre os maus, tanto quanto sobre os bons. Do mesmo modo, ele envia a chuva ao justo e ao injusto. Vós sois filhos de Deus, e mesmo ainda mais sois agora os embaixadores do reino do meu Pai. Sede misericordiosos como Deus é misericordioso. E no futuro eterno do reino, vós sereis perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Tendes a missão de salvar os homens, não de julgá-los. Ao final da vossa vida terrena, todos deveis esperar misericórdia. E, pois, peço-vos que durante a vossa vida mortal demonstreis misericórdia para com todos os vossos irmãos na carne. Não cometais o erro de tentar tirar um cisco do olho do vosso irmão, quando há uma trave dentro dos vossos próprios olhos. Tendo primeiro retirado a trave do vosso próprio olho, vós podeis ver melhor para tirar o cisco do olho do irmão. Os caracteres fortes não se formam por não fazerem absolutamente o mal, mas muito mais por fazerem de fato o bem. Eu vou só fazer uma entre aspas aqui. Isso daqui é extremamente importante, porque eu vejo e acompanho muitas pessoas se culpando por errarem. Mas é muito bom prestar atenção nisso daqui. Os caracteres fortes não se formam por não fazerem absolutamente o mal, mas muito mais por fazerem de fato o bem. Vale lembrar que nós servimos a dois senhores, nós servimos a natureza humana e a natureza divina. Então, sempre nós vamos ter algum aspecto que a gente vai falhar. Então, o importante é o nosso desejo de fazer o bem. É isso que importa, é buscar esse desejo e não se punir porque se faz o mal. A ausência de egoísmo, e continuando, né? A ausência de egoísmo é uma insígnia da grandeza humana. Os níveis mais elevados de autorrealização são alcançados pela adoração e o serviço. A pessoa feliz e eficiente é motivada não pelo medo de fazer o errado, mas pelo amor de fazer o certo. Porque quando você tem o medo de fazer errado, você não segue em frente. É melhor você fazer e errar e aprender do que ficar parado. E aí vem o próximo item, que está totalmente de acordo com isso, pelos seus frutos vós os conhecereis. A personalidade é basicamente imutável. O que muda, cresce, é o caráter moral. O erro maior das religiões modernas é o negativismo. A árvore que não dá frutos é derrubada e jogada ao fogo. O valor moral não pode originar-se apenas na repressão e na obediência à injunção que se prega. Não farás. Não faça isso, não faça aquilo outro, né? O medo e a vergonha são motivações sem valor para a vivência religiosa. A religião é válida apenas quando revela a paternidade de Deus e realça a irmandade dos homens. Uma filosofia eficaz de vida é formada pela combinação de discernimento cósmico com o todo das reações emocionais ao ambiente social e econômico. Lembrai-vos,
conquanto os impulsos hereditários não possam ser modificados fundamentalmente, as respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas. A natureza moral pode, portanto, ser modificada, o caráter pode ser melhorado. E isso, no fundo, é fazer a vontade do Pai, né? Porque quando você trabalha, questiona esses impulsos que vêm e opta pelo mais alto da sua consciência, você está fazendo a vontade de Deus. É isso. Nós temos que trabalhar este nosso modo animal. E aqui está mais claro do que nunca. As respostas emocionais a tais impulsos podem ser mudadas. É esse o nosso trabalho. A natureza moral pode, portanto, ser modificada, o caráter pode ser melhorado. No caráter forte, as respostas emocionais são integradas e coordenadas, e assim é produzida uma personalidade unificada. Uma unificação deficiente enfraquece a natureza moral e engendra a infelicidade. Discernir a verdade com clareza. Vivei a vida de retidão com destemor, e deste modo sereis apóstolos e os embaixadores do meu Pai. Ouvistes o que foi dito: se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Se quiserdes guiar outros ao reino, deveis-vos a próprio caminhar na luz clara da verdade viva. Para com todos os assuntos do reino, eu vos exorto a demonstrar um julgamento justo e uma sabedoria aguçada. Não apresenteis aos cães aquilo que é sagrado, nem jogueis as vossas pérolas aos porcos, pois eles pisarão nas vossas gemas e voltar-se-ão contra vós. Eu vos previno contra os falsos profetas que virão a vós em peles de ovelha, enquanto por dentro são como lobos devoradores. Os homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos cardos, e ainda assim toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore corrupta dá um fruto malévolo. Uma boa árvore não pode produzir frutos maus, nem pode uma árvore corrupta produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é logo derrubada e jogada ao fogo. Para se ganhar a entrada no reino dos céus, é o motivo que conta. Meu Pai olha dentro dos corações dos homens e julga-os pelas suas aspirações interiores e suas intenções sinceras. Isso é uma grande chave. A gente tem que aspirar a fazer o bem. A gente tem que aspirar a fazer a vontade de Deus. E é essa aspiração que vai realmente nos levar a fazer isso. A educação deveria ser uma técnica de aprendizado, isto é, a descoberta de melhores métodos de gratificar as nossas tendências naturais e herdadas. Veja, não de negar as nossas tendências, é de gratificar, de nos gratificar também como seres humanos. E a felicidade é o todo resultante dessas técnicas mais elevadas para obter satisfações emocionais. A felicidade depende pouco do ambiente, embora os locais agradáveis possam contribuir grandemente para ela. Sem uma meta digna, a vida fica desinteressante, torna-se inútil e resulta em muita infelicidade. O discurso de Jesus para a ordenação dos 12 constitui uma filosofia da mestria da vida. Jesus recomendou aos seus seguidores exercerem a fé experiencial. Ele exortou-os a não dependerem de meros consentimentos intelectuais, nem de uma credulidade ordinária, nem da autoridade estabelecida, que eu já disse no começo. Todo mortal anseia por ser uma pessoa completa, por ser perfeito, como o Pai nos céus é perfeito. E realizar isso se torna possível porque, em última análise, o universo é verdadeiramente paterno. E por falar em paternidade, o último item é o amor paterno e o amor fraterno. Do Sermão da Montanha ao discurso da última ceia, Jesus ensinou aos seus seguidores a manifestar o amor paterno mais do que o amor fraterno. O amor fraterno seria amar o teu semelhante como a ti próprio. E isso seria um preenchimento adequado da regra de ouro. O afeto paterno, todavia,
requer que tu ames os teus semelhantes mortais como Jesus te ama. Jesus ama a humanidade com um afeto dual. Ele viveu na Terra como uma personalidade de duas naturezas, a humana e a divina. Veja, ele ama de uma natureza como uma natureza dual. Como filhos de Deus, ele ama os homens com amor paterno. Ele é o criador do homem, o seu pai neste universo. Enquanto filho do homem, Jesus ama os mortais como um irmão. Ele foi verdadeiramente um entre os homens. Jesus não esperou que os seus seguidores realizassem uma manifestação impossível de amor fraterno, mas ele esperou que eles se esforçassem para ser como Deus, para serem perfeitos como o Pai no céu é perfeito. Que eles pudessem começar a ver o homem como Deus vê as suas criaturas, e que, portanto, pudessem começar a amar os homens como Deus os ama, demonstrando o começo de um afeto paterno. Durante essas exortações aos 12 apóstolos, Jesus buscou revelar esse novo conceito do amor paterno, de como ele se relaciona a algumas atitudes emocionais preocupadas em fazer numerosos ajustamentos sociais para o meio ambiente. E assim é revelado que as beatitudes do Sermão da Montanha são baseadas na fé, no amor e na lei. E não na lei, E assim é revelado que as beatitudes do Sermão da Montanha são baseadas na fé e no amor e não na lei, na ética ou dever. O amor paterno tem prazer em dar o bem em troca do mal, fazer o bem em represália à injustiça. Gratidão.